Vamos lá, pessoal, o que é uma propriedade multifamiliar? Então, o conceito básico é mais de uma unidade habitacional no mesmo edifício. Então, se a gente tem duas famílias em unidades diferentes morando no mesmo prédio, a gente já tem um imóvel multifamiliar ali. E ali você tem vários tipos, né? Tem o garden, que é o que a gente mais gosta, mais investe, que são geralmente vários prédios de até 3 andares, geralmente 6, 7, 10 prédios, 12 prédios de até 3 andares, com várias unidades ali dentro. A gente tem o mid-rise, que é um prédio de até 5 andares, um prédio. Repare que no outro são vários prédios, né, de até 3 andares, que é um prédio de até 5 andares. E o high-rise, que é o urban infill também, que é o que a gente está até mais habituado, que podem ser desde imóveis acima de 5 andares até os arranha-céus que a gente conhece. E o mixed use, que é quando você tem uma estrutura comercial, né, lojas embaixo, também gerando renda, né, para o proprietário, e residências em cima. O mais interessante aqui, pessoal, que eu acho que é importante detalhar, é que, seja qual for o caso aqui, quando a gente está falando de multifamily, no nosso caso, é que todas as unidades estão sob a mesma escritura, ou seja, é uma escritura única para o prédio inteiro. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu moro num prédio, lá no prédio tem vários proprietários, né, com as suas próprias escrituras dos seus imóveis, cada um faz o que quer, tem gente morando de aluguel, e aí cada proprietário cobra o quanto quiser de aluguel, tem negociações. Aqui não é isso. Aqui é uma escritura única, de fato, para toda a propriedade. Isso leva a um segundo fato interessante, que é, apesar do imóvel multifamiliar ser uma residência, para residente, né, ser residencial, ele é categorizado dentro dos imóveis comerciais. Ele é um commercial real estate. Por quê? Porque esse ativo aqui é um ativo para investimento, ele é para investidores profissionais que vão gerir aquela escritura como se fosse uma empresa. Eu vou falar isso no próximo slide. Mas então, dentro dessa categoria, né, comercial, o multifamily é o maior mercado que tem hoje nos Estados Unidos. Inclusive, se eu me lembro bem, a gente falou da revista no último slide, a nossa primeira revista, depois podem pedir aí que o pessoal tem, a matéria de capa dela era residências, imóveis multifamiliares, a maior classe de ativos comerciais nos Estados Unidos, que ainda não existe no Brasil, que ainda não é conhecida no Brasil. A gente falou isso há 4 anos atrás. E de fato, o maior tipo de imóvel comercial hoje nos Estados Unidos é o imóvel multifamiliar, um mercado de mais de 3 trilhões de dólares. Maior que o mercado de escritórios, de hotéis, de galpões, de retail, né, que são os malls. Ou seja, é um mercado extremamente sofisticado, robusto e grande. Tá? Quais são as vantagens desse ativo, né, do imóvel multifamiliar, quando a gente compara principalmente com outras possibilidades de imóveis residenciais? Tá? E aqui a gente fala por experiência própria dos nossos investidores também, porque a gente já investiu em vários segmentos, né, do nicho residencial. A primeira, pessoal, é a gestão profissional, né, e centralizada. Como eu falei, a gente tem ali um imóvel inteiro sendo gerido por uma empresa. Então, quando a gente entra e investe num imóvel multifamiliar, é como se a gente tivesse, de fato, investindo numa empresa, porque aquilo tem um business plan, tem um orçamento, tem controle de receita, de despesa, tem métricas, tem um plano de valorização da propriedade, tem um plano de melhorias, redução de despesas, ou seja, feita por um time, especialistas só na aquisição, especialistas só na gestão, depois na venda, ou seja, você tem todo um time, várias estruturas dedicadas a fazer aquele prédio funcionar da melhor maneira possível. E aí eu tenho certeza que na nossa audiência hoje, com certeza vai ter alguém que já investiu em Miami, ou em vacation homes, né, em Orlando, já teve imóveis diretos, né? E sabe como é difícil, mesmo com equipes boas lá nos Estados Unidos, com bons administradores, ele não está o dia inteiro olhando para o seu imóvel, né, para a sua casa. Então, se a gente pega esse vacation homes, né, que são imóveis para férias, que pode ser usado para residência também, uma rotatividade muito grande, custos meio um pouco descontrolados, você não tem uma previsibilidade, né, não tem um plano de negócios ali. Então, a primeira vantagem do multifamily em relação às demais é essa. Você está entrando num segmento que é, para a gente, o segmento mais defensivo, que é o residencial, ou seja, que ele é feito para pessoas que vão morar naquela unidade,
né, vamos lembrar, as pessoas sempre vão precisar morar em algum lugar, né? Então, você tá num segmento muito defensivo e de uma maneira mais profissional que a gente encontrou. E a gente diz isso porque a gente já investiu nas outras também. A gente já participou de vários mercados diferentes, com operadores diferentes, e o multifamily, de fato, ele tem essa vantagem de ser muito profissionalizado, né? Então, a gente entra em projetos que têm uma estrutura muito forte para gerar resultado, né, para nós investidores e também para o próprio morador, porque quanto melhor ele gere a propriedade, mais felizes os inquilinos estão, mais aluguel ele consegue cobrar e mais feliz todo mundo fica. É um pouco win-win essa situação. Além disso, você tem economias de escala, né? É claro. Imagina que você tem que um operador comprou um imóvel multifamiliar e ele quer trocar todas as descargas para economizar água. Isso é real, tá? Esse exemplo que eu dei. Ele vai fazer tudo isso para 350 unidades. Ele consegue um preço muito mais barato, né? Ele faz isso em escala. Imagina uma situação onde um operador está comprando um imóvel multifamiliar e ele tem outro imóvel multifamiliar perto. Ele consegue aproveitar, eventualmente, ter o mesmo gerente para as duas propriedades, a mesma equipe de manutenção, né, para a mesma propriedade, ou seja, ele consegue utilizar a escala tanto de capital humano quanto capital financeiro também. E, por fim, a estabilidade de receitas, que eu acho que também quem já teve, né, esse tipo de experiência com imóvel lá fora, ou aqui também no Brasil, sabe como é que é depender de um inquilino, né? Então, você tem um imóvel e, eventualmente, já aconteceu isso também, imóveis bons, um imóvel muito bom, perde um inquilino e aí você tem que fazer uma reformazinha para o imóvel ficar bom, para entrar outro, aí outro entra, 3 meses depois ele é promovido, transferido, você perde de novo, e, eventualmente, num ano em que você deu azar, porque o imóvel é bom, você não teve 40% da sua receita, né? Isso pode acontecer. No multifamily, como a gente está falando de 350 unidades, 400, somente para aluguel, onde você tem uma taxa de vacância média da região, da propriedade, tem informação, você tem muitos aluguéis, os aluguéis são reajustados anualmente. Então, se você precisa ajustar aluguel para cima, você vai ajustando aos poucos e vai sentindo como é que o pessoal está reagindo. Se você precisa aumentar a ocupação, você pode baixar um pouquinho e ir sentindo isso, ou seja, você tem uma estabilidade muito maior de receita. Então, o multifamily acaba ganhando nesse sentido de vários outros tipos de investimento que miram, né, o segmento residencial, tá? Então, já entendeu o que são os imóveis multifamiliares, quais as vantagens dele e como é que ele gera retorno na prática, né? Algumas das coisas aqui não é só para o multifamily, mas eu vou explicar. Primeiro, e isso faz parte da nossa tese, dividendos imediatos, né? A gente não entra num imóvel, num multifamily que está sendo construído, que vai demorar, sei lá, 1 ano, 2 anos para construir, depois mais 1 ano para fazer o lease-up, e aí você começar, né, a receber o aluguel recorrentemente. A gente entra numa propriedade que já existe, e eu vou mostrar várias aqui para vocês verem um exemplo, e ela poderia performar melhor. Só que ela já gera renda desde o início, né? Ela já está gerando cash flow. Ela poderia gerar mais. Então, você já entra com risco minimizado, né? Porque já é um ativo operacional, você já conhece ele, você consegue inferir tanto o passado quanto fazer projeções para o futuro com base nas informações que você tem disponíveis. Então, essa é uma forma, né, de proteção ali e de retorno que a gente tem. A segunda, financiamento atrativo. Ora, se eu, Renan, hoje, chego lá num banco americano e eu quero pedir empréstimo para um hotel ou para um imóvel multifamiliar, o banco percebe o imóvel multifamiliar como sendo menos arriscado. E, com isso, ele cobra taxas de juros mais baixas mesmo. Então, a gente tem entrado em multifamilies a 2,7, 2,6, taxa de juros anualizada, e um hotel, eventualmente, vai ter 3,8, 3,7, dependendo do lugar, da região, até mais do que isso. Mas o banco tem uma percepção de risco menor de um ativo como esse. Obviamente, o hotel ele tem mais risco, mas, eventualmente, ele também tem mais retorno. Mas, a priori, o multifamily é mais defensivo porque ele custa menos, né? Menos custo de financiamento é mais dinheiro para os investidores, porque é menos uma despesa, né? Uma despesa menor que você tem a pagar. Terceiro, pessoal, vantagens fiscais. Isso é uma das coisas que a gente mais gosta no mercado imobiliário americano. O Pedro, né, que não está aqui com a gente, sócio fundador da Ativory, sempre fala isso desde que a gente abriu a Ativory, o quanto a gente gosta das vantagens fiscais que o mercado americano propicia para investidores profissionalizados, né?
Isso, inclusive, em detrimento de ativos financeiros que investem em imóvel. Por isso que a gente pode investir dessa forma que a gente investe. Então, vamos lá. Primeiro, existe no mercado imobiliário o 30-1, né, que você consegue postergar o ganho de capital desde que você, numa venda, né, de um ativo, desde que você identifique um ativo em até 45 dias e conclua a transação em até 180 dias. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas existe, né, a forma de você postergar o ganho de capital. Segundo, você consegue utilizar os juros do financiamento, esse financiamento que está aqui embaixo, nesse item 2, esses juros do financiamento que você está usando para alavancar a rentabilidade do negócio, ela também é considerada despesa. Então, isso também abate do seu lucro, reduz o seu lucro, consequentemente, se paga menos imposto. Então, além de você ter 30 no ano, tem a taxa de juros servindo como custo, como despesa, você ainda pode aproveitar a depreciação do imóvel. Você deprecia o ativo lá em 27 anos e meio, se eu não me engano. Isso entra como um custo fiscal, só que ele não é um desembolso financeiro. Então, você tem mais uma despesa. Eventualmente, tem diversos casos, pessoal, que a gente tem o lucro contábil zerado, mas tem cash flow a distribuir, né, por conta de tantos benefícios e vantagens fiscais que existem. Nesse caso, não só para imóveis multifamiliares, mas também para imóveis multifamiliares. E, por fim, o value add, né, que é a valorização forçada. E aqui esse tópico ele é tão relevante, é tão importante para o nosso negócio, para a nossa tese, que a gente trouxe aqui uma sessão só para falar de value add, tá? Que é a oportunidade que tem de você melhorar as operações dos ativos, que é o que eu vou falar agora, tá? Então, o que é o value add? O value add é uma estratégia muito utilizada dentro do mercado imobiliário americano. Você tem lá o Core e o Core Plus. Você tem do outro lado lá o Opportunistic Deals. O Core e o Core Plus são geralmente investimentos já estabilizados, um risco menor, retorno menor também, né, porque o risco também é menor. Mercados primários são deals um pouco mais caros, sofrem um pouco mais de especulação de mercado internacional. E os Opportunistic Deals, que estão aqui no espectro superior direito da tela, são terrenos, construções, special deals, que trazem um pouco mais de risco e, eventualmente, também trazem um pouco mais de retorno. E a gente tem um value add, né, que é o do meio, e a gente está explicando porque é justamente a tese que a gente opera, que a gente gosta, que é você entrar num ativo que ele já existe, ou seja, eu não estou correndo riscos da construção, eu não estou comprando um negócio já estabilizado, mas ele precisa de melhoria, ele poderia ser melhor, ele não está operando na máxima fronteira de eficiência que ele poderia. Então, ele é um negócio que gera renda desde o início, e a rentabilidade dele vai ser composta não só pela renda que ele gera, mas por essa componente de valorização ativa, que é uma componente muito interessante como proteção para flutuações de mercado, que é o que a gente vai ver mais lá embaixo, tá? Então, esse aqui, nesse caso, né, você investiu, no ano 1, 2, 3, você está melhorando as unidades, vocês vão ver vários exemplos aqui. Você imagina que um multifamily com 350 unidades, ele não vai despejar todo mundo, fazer obra e começar a colocar todo mundo de volta. Ele vai aproveitar a vacância natural da propriedade para ir fazendo o value add e aí aumentando as receitas de aluguel e estabilizando a propriedade até a venda. Então, pensa numa propriedade de 400 unidades, se ele fizer um ótimo ritmo aí de 20 unidades no mês, vão demorar 20 meses, quase 2 anos aí fazendo value add na propriedade, né? Então, o value add é isso, é você criar valor através de otimizações operacionais. Que tipos de otimizações são essas? Tem os aprimoramentos estruturais, ou seja, você renovar o interior, então tem um antes e depois aí, tanto do interior quanto de área externa. Então, você pode trocar pintura, trocar piso, móvel, eletrodoméstico dos imóveis. Tem coisa interessante, pessoal. O nosso foco é classe B, né? Que é para a classe média americana. Dependendo do segmento que você está, você vai ver essa parte aqui da cozinha, vai ter granito. Se você tiver outro segmento, não vai ter granito. Dependendo do segmento, você vai ter eletrodoméstico em aço inox. Em outros, você vai ter coisas de plástico. Ou seja, depende do segmento que você está. Esse é um mercado extremamente profissional. Eles já fazem isso pensado porque depois ele tem um aluguel que é proporcional àquele padrão, né? Então, aqui sim alguns exemplos. Por exemplo,
em melhorias nas áreas externas, né? Você pode criar uma academia, você pode colocar uma churrasqueira, você pode transformar o prédio num prédio pet-friendly, né? Para quem gosta de pet, para ter pet na propriedade, cria às vezes um espaço e eles passam a cobrar até aluguel de cachorro. Isso é aluguel de pet, né? O pet cobra lá $15 por mês ou $20 por mês, ela acrescenta, né? E cobra isso dos inquilinos. Ou seja, tem uma série de coisas que você pode fazer estruturais e operacionais também. Então, o Value Add, quando o operador compra a propriedade, como eu falei, com um plano de negócio, ele já tem um plano de negócio de aprimoramentos, como eu disse, estruturais e operacionais também. Então, revisão de contratos de aluguel, redução de concessões a novos inquilinos. Isso é muito comum quando uma construtora termina o multifamily e o principal objetivo dela é fazer o lease-up, né? Ela dá um monte de concessão. Ele não está necessariamente interessado em fazer os melhores contratos com os melhores inquilinos. Então, ele quer chegar a 90%, tanto que tem teses de value add que são exclusivamente direcionadas nesse ponto 1 aí, que é a revisão dos contratos. O imóvel está bom, o imóvel está bem feito, mas os contratos são muito ruins. Então, o operador ele entra para renovar contrato de aluguel a valor de mercado. Esse é um tipo de value add, por exemplo. Você pode combinar os dois, mas tem alguns casos que o value add é somente esse. Tá? E também tem ganhos de escala e revisão de folha salarial, como a gente tinha comentado. Quando você consegue aproveitar equipes próximas. Uma coisa interessante que eu já vi também em aprimoramento operacional é a criação de waiting list. Tem algumas propriedades de determinadas regiões que elas estão bombando tanto, desculpa o termo, estão tão boas, que tem muita gente querendo entrar na propriedade, então eles fazem um waiting list com preços maiores. E aí, quando vai renovar o aluguel das pessoas, ele fala, olha, tem um waiting list aqui de pessoas que querem morar aqui pagando $1.100, você está pagando 1.050. Você quer pagar 1.100 ou você gostaria de procurar uma outra residência? Né? Por mais duro que isso possa parecer, é assim que funciona, em vários estados, principalmente, que são mais, digamos, republicanos ou mais pro-business, né? Isso é muito comum, tá? Então, pessoal, o value add é isso, né? Aprimoramentos, melhorias que você pode executar no imóvel para gerar mais valor, mais aluguel, mais renda, redução de custos, quer melhorar o NOI, né? Que é o Net Operating Income daquele imóvel, o lucro operacional daquele imóvel. Eu ia falar um pouquinho de track record, que eu acho que é legal mostrar alguns cases aqui para vocês. Começando aqui pelos nossos imóveis multifamiliares. Esses aqui, a gente tem muitos investimentos em imóveis multifamiliares. Esses aqui são os que já foram vendidos, tá? Em alguns dos nossos deals. Então, você vê que a gente consegue aí, salvo esse aqui, o Oakwood Apartments, que eu vou explicar, mas geralmente você tem aí bons dividendos, entre 7% e 9%, 6,8% e 9%, com tiros em dólar, né? Retornos em dólar, que podem ir até 50%, 30%. Obviamente, aqui são investimentos que deram muito certo, mas, de fato, são investimentos que já tiveram saída na nossa carteira. Aqui estão todos os multifamilies que já tiveram saída. É um investimento que a gente gosta muito e repara que a gente teve saída mesmo durante a pandemia, né? Na verdade, a maioria aqui, 2020, 2021, aquisições aí de 2016 até 2019. Tá? Aqui o dividendo zero, tem alguns operadores, são poucos, tá? Que captam menos de investidores e utilizam a receita da propriedade no primeiro ano ou no segundo para fazer o value add. Então, não distribui no primeiro e segundo ano, mas ele está gerando valor, o negócio está gerando dividendo, mas ele está utilizando o dividendo. No final, o investidor que entrou acaba tendo uma TIR mais alta porque ele captou menos de investidores. Então, você tem uma participação maior no deal, por consequência. Você usou o seu próprio cash flow para fazer o value add. Tá? Então, a gente tem aí esse track record. E eu acho legal trazer alguns cases. Né? Então, você vê aqui, esse aqui foi um deal na Flórida. O aluguel médio, vejam aqui embaixo, ó, 900 para $1.135. E aí tiveram obras na quadra de tênis, drenagem, aparelho de ar-condicionado, interior das unidades. E aí um value add muito bem aplicado, né, um aumento de receita muito bom, de 26%, que acaba também, junto, né, nesse caso, com a valorização do mercado, trazendo investimento para patamares de retorno muito altos.
Então, uma compra de 2016, venda de 2021, deu uma tira de 30% em dólar anualizada, com 23% de dividendos. Tá? Um outro exemplo, isso aqui em Seattle, fica bem próximo de uma das maiores bases navais do mundo. O aluguel saiu de 1.063 para 1.293, para 276 unidades, né, na média. Então, também um ativo de 2017, que foi vendido em 2021. Aqui tiveram vários value adds, né, renovação do exterior, reparos de asfalto, remodelagem de clubhouse, novo piso, pintura, armários, ou seja, interessante que também mencionar, pessoal, aproveitar esse momento, se você ver aqui o refinanciamento no segundo ano de operação. O que é refinanciamento no segundo ano de operação? Imagina que essa propriedade ela foi comprada com dinheiro de investidores e dinheiro do banco, né? Todas as operações lá nos Estados Unidos imobiliárias são feitas alavancadas, né? Nesse mercado imobiliário multifamiliar. E aí, imagina que ele tomou uma dívida, imagina que o imóvel fosse 10 milhões de dólares e ele tomou 6 milhões de dólares de dívida. Ele tomou 60%, né, de dívida em relação ao valor do imóvel. Quando ele faz as value add, e o imóvel valoriza por consequência do value add, ele vai no banco e fala assim, olha, banco, agora esse imóvel aqui vale 15 milhões de dólares, ele não vale mais 10 milhões de dólares. E para você estar 60% alavancado em relação aos 15, você tem que ter uma dívida de 9 e não de 6, que foi a dívida original. Então ele pega uma dívida suplementar. Só que esses 3 milhões de dólares nada mais é do que retorno para os investidores. Então ele refinancia, devolve esse dinheiro para os investidores com uma operação financeira, de fato, já está resgatando, né, o ganho de capital no futuro. Só que a vantagem é que você não está pagando imposto sobre ganho de capital. Então, por isso que aconteceu nesse imóvel, exatamente isso. Ele teve um refinanciamento, ele devolveu 50%. Se você tivesse investido 200 mil dólares, no segundo ano você teria recebido 100 mil dólares de volta por conta do refinanciamento, por conta desse financiamento suplementar que foi pego em relação ao original. Tá bom? O Roberto tinha mencionado que eu ia explicar, né? O retorno disso lá naquele gráfico que a gente falou lá em cima, que era aqueles 3,13% que estava em amarelo, vem daí. Vem de alguns deals que refinanciaram, que influenciaram aquela média como um todo naquele montante. Tá? Aqui é mais um aluguel de 1.000 para 1.170, um imóvel de 200 unidades em Jacksonville, na Flórida. E um último aqui em Sarasota, foi um aumento expressivo também, de 27%, com diversos value adds, um imóvel de 148 unidades.